Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Essa semana foi um pouco atípica, vou até comentar com vocês. Primeiro que eu estava viajando, né? Olha aqui, gente, eu vou até fazer pelo amor de Deus, com todo respeito a todas e a todos, vai fazer um striptease do bem aqui, ó. Se aqui há algum striptease do mal, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas ó, só para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a minha pele sem tomar sol e essa aqui é a pele alvejada pelo sol, tanto de Évora, no coração do Alentejo, quanto, sobretudo, aqui, o sol de Óbidos. Olha, gente, eu estive nesses dias, voltei hoje, cheguei a Braga, tô aqui em Braga de novo, e voltei a Braga hoje, depois de passar alguns dias viajando, para fazer mais vídeos das viagens de Vassoler. Tem vários vídeos aí que eu vou levar para vocês. Eu estive, coloquei até fotos no Instagram, no Facebook, no Twitter, lá no meu canal. Boa noite a todas, boa noite Ademir, boa noite Maria Lúcia, boa noite Valéria, o pessoal que está aqui. Vou dar uma faiscada aqui, ó. Ademir, Valéria, Rebeca, Maria Lúcia, muito obrigado a todas e a todos vocês. E eu fui para a Capela dos Ossos, aqui em Portugal, que era um local que eu esperava muito, mas muito mesmo visitar. Isso desde quando eu estava lá no Brasil. Algumas cidades foram despontando para mim conforme eu conversava com a minha querida amiga Adriana Andrade, que morou de Brasília, que morou aqui em Portugal, com o meu querido amigo Fernando Teixeira, o Teixeirinha, que hoje está na Cidade do México, mas que é cidadão português, bom, nasceu no Brasil, mas é cidadão português, e eles iam me dando dicas, olha, vai para tal lugar, mas a Capela dos Ossos ali no coração de Évora, dentro, ao lado ali, uma capela que fica ao lado da igreja de São Francisco, lá em Évora, foi sensacional. E eu fiz vídeos, obviamente, coloquei fotos e tudo mais, né? E eu acabei de voltar da cidade de Óbidos. Cidade não, né? Uma vila. Gente, o local mais medieval em que eu estive na minha vida. Então, vocês que acompanham as viagens de Vassoler, não perdem por esperar. A gente vai começar agora um périplo por Sintra. Vamos recapitular as cidades. Daqui a uma semana, acho que próximo domingo, exatamente, no próximo, deixa eu ver, é isso mesmo? No próximo domingo, deixa eu ver aqui, 24, 25, olha, no próximo domingo, eu vou fazer um café com Vassoler, não nesse domingo, no outro domingo, eu vou fazer um café com Vassoler, porque, acreditem ou não, já se passaram 6 meses desde que eu cheguei a Portugal, desde que eu cheguei à Europa. Nossa, gente, como voa, minha Nossa Senhora, tá passando muito rápido o tempo. E eu já viajei, bom, Braga, a cidade onde eu estou morando, né? A cidade do Porto, Guimarães, a manjedoura histórica de Portugal, Lisboa, a partir desse domingo nas viagens de Vassoler, Sintra, que é uma cidade belíssima. Depois nós vamos a Coimbra, Aveiro, vamos dizer assim, a dita Veneza portuguesa. Depois de Aveiro, Évora e Óbidos, como eu tinha falado agora para vocês. E Óbidos é a cidade mais medieval onde eu já estive. Então, são quase 10 cidades já em Portugal e provavelmente vai começar a rodada espanhola das viagens de Vassoler. Ô, Vassoler, você não vai viajar para outros países da Europa? Então, gente, o que acontece nesse momento aqui? A gente tem várias restrições aqui na Europa por causa da pandemia e por causa dessa maldita variante Delta aí do coronavírus, né? Eu, graças a Deus, já tomei a dose única da vacina Janssen, vocês já sabem disso, quem acompanha o meu canal já sabe disso, eu postei nas redes, mas de qualquer forma é preciso aí conter as movimentações, muitas pessoas ainda não se vacinaram, sobretudo os mais jovens, né? E
além das restrições de alguns países, por exemplo, até algumas semanas atrás, a Alemanha tinha fechado as fronteiras para Portugal. Agora, além disso, tem o negócio de você precisar fazer PCR, teste de PCR para chegar ao país e para sair do país. Aqui na Europa, um teste de PCR, se não for o da Cruz Vermelha, está saindo por 100 euros. 100 euros para ir, 100 euros para voltar. Vocês estão de brincadeira, vocês querem fechar o comércio, entrar, abrir falência, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, por isso, eu estou viajando mais aqui para Portugal, sempre tomando cuidado. Vocês não me veem sem máscara. Eu só estou sem máscara aqui agora, porque, obviamente, estou dentro do meu quarto. Vocês não me veem sem máscara de forma alguma nos vídeos, sempre de maneira responsável, viajando de forma responsável. Respeitando aí as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, mas eu quero dizer a vocês que eu estou com muito cuidado acompanhando a situação da nossa querida Rossiyskaya Federacja, da Rússia, porque em novembro eu quero estar na Rússia. Esse é um presente que eu quero dar para mim, porque eu vou fazer 40 anos em novembro, para o Dostoiévski, que faz 200 anos, e para todas e todos vocês, porque aí eu quero fazer vídeos diretamente da Rússia. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses algoritmos do YouTube, eles nos aproximam, né? Porque se você tende a procurar determinada coisa, por exemplo, eu vejo muita coisa da Rússia, e aí os algoritmos começam a trazer informações da Rússia, né? E eu acabei de chegar a um canal chamado Olga do Brasil. A moça é uma simpatia, é uma russa que morou no Brasil, agora parece que ela voltou para a Rússia para resolver umas questões pessoais, mas deve voltar ao Brasil depois. É uma moça, é uma simpatia, sabe? Uma simpatia de moça, comentando as curiosidades de uma russa morando no Brasil, falando sobre a Rússia, falando sobre o Brasil, falando sobre várias questões. Quem gosta da Rússia, procurem o canal Olga do Brasil. Recomendo vivamente, uma simpatia a Olga, né? Vou lá comentar os vídeos dela, já me inscrevi, toquei a sinetinha, e é isso, tá bom, gente? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. O tema da aula de hoje, gente, é um tema que me impacta, e eu espero trazer para vocês aí considerações críticas e instigantes sobre a obra do Friedrich Nietzsche, né, que é um dos mais notórios e famosos ateus da história do pensamento. Será que Nietzsche sentiu saudade de Deus ao criar o super-homem? Ô Flávio, mas você gosta de provocar, não? Você gosta de fazer esses títulos aí para colocar, vamos dizer assim, gasolina no fogo, para provocar incêndio? Não, gente, eu quero mostrar a vocês que, para mim, existem afinidades eletivas, sim, entre projeções de utopia, sobretudo a partir do imaginário cristão, mas da transcendência, e a dimensão de super-homem de Nietzsche. E isso nos dá o que pensar sobre a dimensão da ilusão, sobre se a ilusão é ilusória, se é algo prescindível, ou sobre se a ilusão é uma característica ontológica do ser mesmo, da configuração do que é ser humano. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então eu quero dizer a vocês que nós faremos essa discussão. Eu quero pedir a todas e a todos, mais uma vez, que deem um like aqui no vídeo, que curtam o vídeo, e quero dizer para vocês que vocês podem contribuir aqui para o meu canal de diversas formas. A forma gratuita e mais, digamos, mais democrática que há é o likezinho no vídeo e um comentário, tanto aqui no chat, para você que está assistindo ao vivo. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Ademir Francisco da Silva, salvo engano, do estado de Santa Catarina, morando na Holanda / Países Baixos,
manda um super sticker, colabora para o canal, e eu mando um grande abraço ao Ademir, dizendo que assim que baixar esse negócio de PCR, eu vou lá visitar o Ademir e a esposa dele. Grande abraço, meu amigo. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora eu tô com a boca meio travada, né, gente? Aí vai lá. Olha lá o poeta do canto que mandou o livro dele, o livro de poemas dele, Palavra Falada, tá lá, gente. Ô Edu, depois você coloca o link pro teu livro aqui para eu divulgar teu livro também, meu amigo. E o Edu adquiriu Metamorfoses e tá gostando do livro. Meu amigo, um forte abraço. Ô Edu, depois você disse que tua mãe já recebeu o livro também, tá? Porque eu tinha mandado o livro para tua querida mãe Celina. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo apoio. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô Flávio, você tá querendo dormir aí? Você tá querendo dormir no teu ombro? Agora tem que ver, porque aí para vocês parece que é o esquerdo. Mas aqui é o direito. Olha lá, o Edu falou que já recebeu. Ô, gente, obrigado à querida Tiaia, que é de Fortaleza, no querido estado do Ceará. Gente, muito obrigado. Olha aí, ó. Façam como o nosso querido Ademir da Silva, façam como o nosso querido Poeta do Canto e façam como a nossa querida Tiaia Mendes. Como é que vocês podem fazer isso? Quem estiver assistindo a essa aula ao vivo, seja na TV, seja no celular, pode ir até o chat. Se você tiver na TV, não, no computador. Na TV, a não ser que você coloque maximizado, né? Não sei. Aí vocês veem aí, gente, porque eu não vejo televisão faz muito tempo. Agora eu quero dizer um negócio. Aliás, não vejo faz muito tempo, mentira. Vi sábado, ó, tá morando um casal argentino aqui, queridos amigos, o Matias e a Karen, mas tiraram o sarro de mim no sábado por causa do jogo, mas que futebolzinho pífio. Olha, gente, eu já não tenho mais paciência. Mês que vem eu vou dar uma aula sobre neoliberalismo e futebol. O neoliberalismo é o algoz do futebol arte. Eu vou falar sobre isso para vocês. E eu fiquei impaciente. Eu não consigo mais ver jogo de futebol, na maioria das vezes, mesmo do Corinthians. Mas que nível baixo de jogo. Que falta de individualidade, que falta de talento, esse negócio de obediência tática, e só tem camarada ali que o cara é muito forte, mas não tem leveza, não tem habilidade. Olha, gente, eu não tenho mais paciência para ver jogo de futebol. E eu quero dizer a vocês que no domingo, quando eu estava lá em Évora, eu vi parte do jogo Inglaterra e Itália, e mesmo não sendo um jogaço, a minha sensação, olha, de quem viu muito futebol nessa vida, eu gosto muito de futebol, é que se o Brasil e a Argentina pegarem seleções de ponta da Europa, mas vão tomar uma piaba, mas uma piaba, porque que vergonha do futebol sul-americano. É realmente um nível muito baixo de desempenho, sabe? E vamos falar, a gente vai discutir sobre isso. Olha lá, olha lá, olha lá. A Rosângela manda um super sticker. Rosângela de Santo André, eu mando um grande abraço a Rosângela. Agradeço, muito obrigado aqui a nossa querida Rosângela, muito obrigado. Ó, o Poeta do Canto tá mandando aqui. Quem quiser adquirir meu livro de poesia, Papo Palavra, envie um e-mail para, ó, tá aqui, ó, poetaedocanto@gmail.com. Mandem lá um e-mail para o nosso querido Poeta do Canto para vocês adquirirem o livro dele, Papo Palavra, que eu tive a honra, que eu tive a alegria de ler em 2019, hein, Edu? E lá se vão, hein, meu amigo? 2 anos já se passaram. Boa noite a todas aí. O Edu tá falando aqui que o futebol europeu está jogando o que nós jogávamos. Olha, Edu, vou falar um negócio para você. Por exemplo, para quem viu, como nós vimos, né? Eu acho que talvez o Edu seja um pouco mais novo do que eu. Eu vou fazer 40, depois o Edu fala a idade dele aí. Mas eu quero dizer a vocês que, olha, quem viu o Ronaldo Fenômeno, Marcelinho Carioca, quem viu Romário, Bebeto, quem viu Rivaldo, nossa senhora, gente, vê aqueles jogadores ali da seleção brasileira, mesmo na seleção argentina. O Messi não arrebenta na seleção argentina, não jogou nada. Não venham falar para mim, não, foi campeão. A gente já jogou por uma bola e foi falha do zagueiro. Vocês viram isso? Sabe, um joguinho truncado. Não existe mais futebol de meio de campo hoje em dia.
Ah, o Edu acabou, ó, tá aqui, ó, o Edu Canto acabou de fazer 40 anos. Valeu, Edu, valeu, um pouquinho mais velho que eu. Parabéns, inclusive. Não tem mais jogo de meio campo no futebol. Aqueles lançamentos do Gerson da Copa de 70 do Canhota, de 50 metros, não tem espaço. Se o cara faz um lançamento desse, hoje tem 40 em cima da bola. Sabe? São só jogadores fortíssimos. Você pega, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, obviamente, gênio, totalmente acima da média. Ele ainda faz despontar, né? Apesar de que eu tenho amigos e amigas aí que não gostam do futebol mais desempenho, menos driblador do Cristiano Ronaldo, apesar de que um camarada é um gênio do futebol, né? Mas falaremos sobre futebol a contento mês que vem aí, tô desabafando com vocês, porque é muito triste, né? Ver a seleção brasileira. Eu que tenho muita nostalgia de Edson Arantes do Nascimento, porque meu pai me apresentou o Pelé por meio de revistas. Obviamente que eu não vi o Pelé jogar, nasci em 81, o Pelé já fazia 11 anos, 11 ou 10 anos que tinha parado de jogar bola, né? Então, mas vi videotape, né? É uma coisa impressionante. Então, gente, vocês podem ir até o chat, quem está assistindo a essa aula ao vivo, e vocês podem clicar no retângulozinho com cifrão que está embaixo aqui desse chat, tá? Clicando nesse retângulozinho com cifrão, vão se abrir 3 abas. A aba do Super Sticker, a aba do Super Chat e a aba de tornar-se membro. E aí vocês vão poder se tornar membros humanistas aqui do meu canal do YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos sem mais aí a nossa aula. Vamos lá. Será que Deus sentiu... será que Deus não? Será que Nietzsche sentiu nostalgia ao criar o super-homem? Nostalgia de Deus a criar o super-homem? Minha resposta é sim. E eu vou me posicionar nesse sentido. E mais uma vez, né? Eu gosto, gente, de frustrar. Eu gosto, não é sadismo meu, não, porque isso é uma boa coisa, considero eu. Eu gosto de frustrar maniqueísmos. Eu gosto de frustrar dogmatismos. Ou Nietzsche é ateu, ou eventualmente seria um espiritualista enrustido. Ou Dostoiévski é ateu, é espiritualista, ou seria um ateu enrustido, vamos dizer assim. Ou ele teria ateísmo por debaixo do pano. Ou Dostoiévski é de esquerda, ou Dostoiévski é de direita. Ou vale a revolução, ou vale a contra-revolução. Gente, vamos pensar. Olha, se tem uma coisa que... Uma das coisas que eu pude descobrir, aliás, preparem-se para quando o canal fizer 1 ano, preparem-se para o novo bordão, com toda a gratidão ao dramaturgo e poeta romano Terêncio. Vai sair o lema do Terêncio, deve entrar o lema agora do Riobaldo de Grande Sertão Veredas. Sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Vocês vão ver aí logo, logo esse lema do Riobaldo. E por que eu digo isso? Porque uma das coisas riobaldianas, né, rosianas, que eu descobri aí ao longo desses quase 40 anos, a serem feitos em novembro, dia 11 de novembro, é que a cor da vida é cinza, né, gente? O matiz primordial da vida é o cinza, é a mescla, o esfumato, aquela técnica maravilhosa do senhor Leonardo da Vinci. Essa é a tonalidade mesma da vida. E isso me faz dizer que é importante ver laivos de uma busca por sentido naquele mesmo que ousou, muita coragem, com muito ímpeto intelectual, com muita iconoclastia, derrubar com sua força filosófica, com sua aventura filosófica fundamental, boa parte dos deuses, dos santos, dos pedestais. Quando eu vejo, por exemplo, eu não posso dizer onde, né, mas recentemente tive uma conversa com figuras da esquerda, do marxismo. Não sou marxista, tenho muito respeito pelo Marx, mas não sou marxista. Mas quando eu vejo, às vezes, a revelia da experiência histórica, né, porque o marxismo se arroga o materialismo histórico.
quando eu vejo a revelia da experiência histórica, pessoas da esquerda falarem em revolução, e ainda que essas pessoas possam dizer que são ateias, eu me pergunto, essa pessoa realmente tem um Deus próprio, né? Porque assim, a gente olha para as experiências do socialismo real, e aí essas pessoas tendem a falar, olha, o socialismo traiu a revolução. Ué, então por que o cristianismo, por que os cristãos não podem dizer que a Igreja Católica com a Santa Inquisição traiu o cristianismo primordial? É a mesma coisa? Já houve o cristianismo à lá Sermão da Montanha? Já houve o socialismo à lá Revolução? Já houve o liberalismo, tal como os manuais falam do liberalismo? E assim a gente poderia falar de tantas questões que pressupõem um ser e um dever ser, e um vir a ser. E eu quero dizer que o Nietzsche é o maior inimigo que eu conheço do dever ser. Por quê, gente? Porque nosso querido El Bigodon, um dos maiores bigodudos, se não o maior bigodudo da história da filosofia, que tinha um ninho em cima do lábio superior, né? Aqui um ninho alojado. O Nietzsche achava que o dever ser era já uma negação, um fator nihilista do cristianismo, embotando as características dessa vida. Opa! O Nietzsche falou que o cristianismo é nihilista, mas não é ele que é ateu. Não é ele que está nadificando a existência? Já vou falar para vocês. Calma lá, devagar com o andor. Vamos lá. Como que é a vida? Olha, Flávia, a vida é injusta, socialmente trágica, desigual, por vezes existencialmente arrebatadora, mas também irrevogavelmente injusta por vezes. E quando a gente pensa na teodiceia, na narrativa teológica sobre a construção do além-mundo, a gente pensa para o judaico-cristianismo, com o qual Nietzsche dialogou, né, de forma muito próxima, a gente pensa numa projeção de vida além dessa vida, né, como, eu diria, uma cura para essa vida. Bom, depende da vertente teológica, mas aqueles que concebem, por exemplo, né, uma única vida, como os católicos e protestantes, mas vão falar, tem tendências protestantes que falam, não, depende. A vida futura pode ser uma cura dependendo das obras que a pessoa fizer aqui em vida. Existem tendências como as de matiz calvinista, que dizem que já há os eleitos e as eleitas. Os matizes vão nuançando isso, mas em enorme medida, o além-mundo é existente para o judaico-cristianismo. E a despeito das muitas diferenças que há entre as tradições imanentes à Igreja Católica e entre as várias igrejas protestantes, é importante dizer, e o protestantismo aí, teologicamente, é uma derivação muito forte do catolicismo, é claro, com as grandes diferenças que há entre um e outro, mas de qualquer maneira, essa dimensão de que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, de que a hierarquia da Terra está de ponta cabeça, porque a verdadeira hierarquia, a hierarquia eterna, a hierarquia do Pai, a hierarquia de Deus, a hierarquia do infinito, de que essa hierarquia é aquela a ser almejada, e de que é preciso se desvincular da vida, embotar os desejos, a vontade de potência, para usar já um vocabulário nietzschiano, para ganhar o reino de Deus, a vida eterna, para chegar ao céu, ao paraíso, como vocês queiram, isso para o Nietzsche é a projeção de dever ser do cristianismo, fazendo aquilo que o Nietzsche chamou de a revolução dos de baixo, dos ressentidos. Por que ressentidos? Sempre segundo Nietzsche. Porque em face da força dos aristóides melhores, dos fortes, daqueles que, tragicamente, como os gregos, sabendo que a vida estava voltada para a morte, e a filosofia do Nietzsche tem muito dessa dimensão da morte, daquilo que é forte, mas também do que vem a fenecer. Sabendo disso,
Os cristãos, diferentemente dos gregos, não faziam a ode dionisíaca da vida. Na verdade, se distanciavam da vida como quem se distancia de uma festa, como quem, com propensões de embotamento do desejo e de culpabilidade do sexo, por exemplo, se distancia de um banquete pagão, de uma festa pagã, dizendo que isso distanciava o fiel, a fiel, do caminho de Deus. Então, esse ressentimento se dá em relação àqueles que afirmam a vida com sentir, com afeto. A vida que é essa, agora para o Nietzsche, não a outra para o Nietzsche. Essa é a vida, ela precisa ser vivida com tudo que ela contém. Isso, na tradição nietzschiana, se veio a chamar de amor fati. Amor fati. Então, esse amor fati é a dimensão do amor à factualidade tal como ela se dá. Sem chorar nem imprecar, diria Machado de Assis em A Teoria do Medalhão. Porque as coisas são assim. Claro que a maioria da humanidade sabe que isso aí é o horror dos horrores, que se não houver algum tipo de projeção para algo melhor, é insuportável viver. E esse é um dos problemas da filosofia do Nietzsche em termos políticos. Eu já falei sobre isso em cursos que eu ministrei sobre Dostoiévski e Nietzsche, em aulas que eu ministrei aqui no canal, na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Vocês podem procurar essas aulas por aqui. Mas o que eu quero dizer, então, é que o ressentimento por Nietzsche é a essência do afeto cristão, porque só pode sentir aquele que sabe que essa é a vida. Não há outra, ela é insubstituível, mesmo que o destino cego, que não é destino, que é o acaso, nos substitua, sem saber quem somos nós. Justamente lidando conosco como um punhado de areia, cego e sem sentido. Então, o ressentimento é o ressentimento, ressentir em relação àqueles que sentem. Porque o ressentimento é a volta do que não pode ser vivido, segundo Nietzsche, para os cristãos e as cristãs. Porque, projetando uma vida no além-mundo, é preciso denegar essa mesma vida por seu caráter pecaminoso, lá desde o livro da Gênese, segundo o judaico-cristianismo, pelo discernimento entre o bem e o mal ali com Adão e Eva. Então, nihilistas, nadificadores e nadificadoras, denegadores e denegadoras deste mundo, nihilistas, são os cristãos para Nietzsche. Não ele, que é um ateu, e que está desbravando a possibilidade da existência sem Deus. Olha o que eu acabei de falar. A possibilidade da existência sem Deus. Hoje, né? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. No meio acadêmico, no meio universitário, de onde eu venho, né? Não de onde eu venho originalmente. Eu venho de um bairro operário, eu não nasci na intelectualidade, eu venho de um bairro operário da cidade de São Bernardo da Borda do Campo. Sempre falo isso para vocês, né? Mas, ao longo da vida, com muitas oportunidades que me foram oferecidas pelo suor ali dos meus pais, que trabalharam muito, coitados, se esfalfaram para que minha irmã e eu tivéssemos uma vida melhor do que a que eles tiveram, eu pude estudar. E coisa que, infelizmente, no Brasil não é um direito, né? É realmente um privilégio. E aí eu cheguei, né, à universidade, e sobretudo no curso de Ciências Sociais, que foi o curso que eu fiz na graduação, né? E sobretudo em círculos de esquerda, ali dentro das Ciências Sociais, nossa, você falar em Deus, falar em espiritualidade, era como falar, sei lá, era como ser reacionário, ser conservador. E gozado, né? Porque eu via, né, já pensando criticamente, eu falava, peraí, o pessoal aqui está confundindo anticlericalismo, que é algo que me é caro, ou seja, a religião institucional, que merece praticamente todas as críticas ao longo da história, com a dimensão da existência de Deus.
Obviamente que essas duas coisas estão muito vinculadas ao longo da história, sobretudo para referendar sociedades hierárquicas, assimétricas, desiguais, referendar o poder, abençoar o poder, mas não são idênticas. E aí eu percebi que essas perguntas ontológicas, essas perguntas que eu vou fazer para o Nietzsche agora, e que eu acho que o Nietzsche acabou fazendo mesmo não querendo, eu não sei se ele não queria, não. Talvez ele tenha sentido que essa vida que ele criou no cume das montanhas, ninguém nunca... Gente, vocês não conseguem. O Nietzsche escreve uma autobiografia que se chama Ecce Homo. Vocês sabem quem falou Ecce Homo, não? Quem não sabe, por favor, leiam lá os evangelhos para vocês verem de onde o Nietzsche tirou seus temas. Ah, mas o Nietzsche está sendo irônico. Ah, só isso? Só está sendo irônico? Mais nada? O Nietzsche disse o seguinte, o Pôncio Pilatos, quando Cristo estava lá no tablado do julgamento, eu tive lá na Via Dolorosa, em Jerusalém, caminhei a Via Dolorosa inteira. Tem um vídeo na playlist, Vassolero Nômade em Israel, que vocês podem ver. Mas esse vídeo é feito com outra câmera, outro esquema, quando eu ainda não tinha um canal, e depois eu subi agora para o canal. Mas eu ainda irei lá para Israel e para a Palestina e farei esse vídeo para vocês. Mas aí, com absoluta certeza, eu farei esse vídeo para vocês podem ter certeza. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, Ecce Homo disse Pôncio Pilatos para Cristo, apontando Cristo para a multidão, eis o homem. E Nietzsche chamou isso de sua autobiografia. Vocês estão entendendo a temática? Então quero dizer para vocês que talvez Nietzsche tenha sentido que o cume da montanha, e onde foi que Jesus Cristo pronunciou o seu mais famoso, um dos mais famosos sermões da história, discursos da história da humanidade? Na montanha. E Nietzsche fala da montanha, fala dos novos valores vindo da montanha. Talvez ele tenha sentido que a montanha tem ar muito rarefeito e temperatura muito baixa, muita solidão. Talvez ele quisesse um companheiro de exílio. E esse companheiro foi esse super-homem. Mas peraí, Flávio, super-homem? O Nietzsche não fala que é preciso se vincular ao homem e à mulher que existem? Ao homem e à mulher que são? Justamente com suas contradições, justamente com sua falibilidade, mas com esse ímpeto de afirmar essa vida mesma? O que seria esse Übermensch? Esse super-homem, numa tradução que se pode fazer aí, esse sobre-homem, esse super-homem, über do alemão é preposição sobre, mas também poderia dar em super. Mensch seria o ser humano, mas nessa tradição patriarcal, o ser humano como homem, né? Ou o super-homem, o Clark Kent, ou a Mulher Maravilha. E esse super-homem do Nietzsche, hein? Será que é vulnerável à kryptonita, não? Mas como é que pode haver um super-homem? O homem é o que é, a mulher é o que é. Como é que pode haver o além-homem? Esse além, outro termo, Überwelt, além-mundo, do alemão. Esse termo vem da onde? Vem de tradução espiritual. Não, Flávio, o Nietzsche está se apropriando. Olha lá, vamos lá, vou trazer a aula aqui com várias vozes. O Nietzsche está se apropriando da terminologia, da terminologia cristã, para transvalorá-la, ou seja, ele está surrupiando do cristianismo esses termos para dizer a coisa é aqui e agora. Será mesmo? Se o homem e a mulher são o que são, como são, se existe uma condição mesma do homem e da mulher, como mudá-los? Para o Nietzsche, a mudança está na ordem da utopia. Não se muda o ser humano. Ele pode, por vezes, aplacar algumas de suas tendências. E esse aplacar já é anti-nietzschiano por excelência. Ele já achava que isso aí era veneno cristão, palavras dele. Porque não se aplaca a força se irrompe, a força erupciona, irrompe, explode, vem à tona. Vocês estão percebendo? Então o ser humano é o que é. O que seria o além-homem? Não, Flávio, peraí, você não está vendo que o Nietzsche está falando do além-homem, não aceitando o embotamento cristão, judaico-cristão do mundo. Então o além-homem é o homem que nasce
a partir da morte da pré-história do homem e da mulher, com a morte de Deus e o nascimento dessa época em que o homem se coloca efetivamente sobre as próprias pernas, a mulher também, e vai caminhar altivo para além de si mesmo. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Quem não se lembra de ver o Assim Falou Zaratustra, Also sprach Zaratustra, do Richard Strauss, essa composição imortalizada tanto por Nietzsche quanto por Stanley Kubrick no início de 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme inclusive, clássico inclusive, que eu já resenhei aqui no meu canal do YouTube, tá na playlist, resenhas de filmes com o Vassoler, quem não se lembra? Então, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, quem me garante que esse além-homem é só um homem e uma mulher pelo deserto de gelo, de pé, sem Deus? Quem me garante que não há, embaixo da cama, atrás do abajur, atrás ali da penteadeira, sob um ícone empoeirado, que agora virou apoio para a porta, na casa do Nietzsche, quem me garante que não há uma saudade, uma nostalgia do absoluto? Uma dimensão de que nós não estaríamos sozinhos. Uma dimensão de que, rompidos os aguilhões da prostração, da pecaminosidade, haveria a possibilidade de uma companhia. Eu gostaria de realmente perguntar a todas e a todos vocês, no íntimo de vocês, e sobretudo para as pessoas que não têm qualquer espiritualidade, e aliás eu respeito todas as tendências que graçam aqui nesse canal do YouTube, todas elas democraticamente, são bem democraticamente, ó de verbo que eu estou usando, democraticamente. Quando chegar aqui uma pessoa, como já aconteceu, poucas vezes, mas já aconteceu, uma pessoa chegar aqui e começar a fazer autoritarismo, exercer autoritarismo, essa pessoa não é bem-vinda, né? Como a democracia fraquíssima, a brasileira, deveria ter feito com apologista da tortura e do antigo regime da ditadura civil-militar, para se resguardar, né? Eu gostaria de perguntar se as pessoas sabem o que é um deserto de gelo. Eu gostaria de perguntar se as pessoas sabem o que é ser um barquinho de papel na tempestade. Eu gostaria de perguntar se as pessoas sabem que são areia cósmica, poeira cósmica, que são um punhado acidental de matéria que tem corrente elétrica, que tem carbono, e que queima energia até que não queime mais e que ninguém sabe de nós. Absolutamente ninguém. Que aquela pessoa mais amada de vocês é insignificante para o todo. Que nem todo é. É o vazio cósmico, bem ilustrado em 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque o som não se propaga no vácuo. Vocês têm essa dimensão realmente com vocês? Ou vocês tomam uma birita, que é a água que passarinho bebe, mas vocês aí, eu sei que vocês estão vendo essa aula com uma cervejinha. Fala a verdade. Quem estiver vendo a aula com uma cervejinha, coloca uma hashtag cervejinha. Hashtag cervejinha. Coloca aí. Será que vocês concebem isso? Será que nós concebemos isso de verdade até o fim? Até o fim? Eu acho que o Nietzsche fez isso. Ele, com a sua radicalidade, com a sua coragem, com o seu ímpeto, a maior parte das pessoas que chegam até mim e se dizem ateias, eu desconfio. Não que não possam ser, claro que podem. Mas eu começo a ver os deuses que essas pessoas têm. Como Nietzsche teve o Zaratustra dele, né? Mas o Nietzsche foi até o fim. E ele percebeu o seguinte, meu Deus, eu tô aqui e a matéria poderia se, né, no eterno retorno, ela poderia se combinar, recombinar de tantas e tantas formas.
Isso que eu tomo como suprema essência da minha singularidade, da minha subjetividade, não é nada por Nietzsche. Mas eu gostaria de pedir a vocês que me dissessem se já levaram isso às últimas consequências. Ou se vocês falam, não, eu sou ateu, eu sou ateia, mas tem do lado o namorado e a namorada. Estão olhando para o pai e para a mãe e falam, eu te amo. Vão ver um jogo do Corinthians daqui a pouco. Vão programar uma viagem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Levar às últimas consequências a vida como deserto de gelo é entender o caráter arbitrário de qualquer estar no mundo. Nietzsche, Albert Camus, irmanados, ateístas irmanados, entenderam exatamente isso que eu estou dizendo. E a maior parte dos ateus e das ateias não vive assim. Eu quero dizer a vocês que quem entendeu isso muito bem foi o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail. Já ouviram falar do Hippolyte Léon, esse pedagogo francês, o Hippolyte Léon Denisard Rivail? Quem já ouviu falar dele? Coloque aqui no chat o nome dele. Coloca aqui, gente. Deixa eu ver quem sabe o nome, o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem sabe? Coloca aí, gente, no chat. Vamos ver, quem sabe? Aí o pessoal já vai dando um Google, hein? Será que ninguém sabe aí o nome dele? O pseudônimo, bom, o nome dele é esse, né? O pseudônimo que fez com que Hippolyte Léon Denisard Rivail ficasse famoso é esse aqui, ó. Aqui, ó, o nosso amigo Zeto Use Coisas, Ame Pessoas, Allan Kardec. O que o Allan Kardec, aqui a Maria Lúcia também falou. O que o Allan Kardec, aqui o José Queiroz, ó, Kardec, o Jadilson, ó, todo mundo falando aqui. O que o Allan Kardec disse? Ele disse o seguinte: a maior parte das pessoas, isso é bem próprio da nossa época, principalmente em círculos mais intelectualizados. O Kardec disse uma coisa no livro O Céu e o Inferno, e eu inclusive já li esse trecho nas leituras de Vassoler. Vocês podem procurá-lo na playlist Leituras de Vassoler. O Kardec disse uma coisa que é propícia. Nietzsche foi radical. Camus também. Alguns poucos. Eu não conheço nenhum nihilista até o fim. Não conheço. Nenhum. Aliás, felizmente. Não que a pessoa não tenha direito, mas eu realmente sentiria compaixão, comiseração. É uma situação tétrica, vamos dizer assim. Mas veja, agora, se eles estiverem certo, se o niilismo estiver certo, realmente aí a questão é se aferrar à ilusão, ao super-homem do Nietzsche. Aliás, é por isso que o Nietzsche fez isso, e é isso que eu vou dizer aqui na aula. Mas o Kardec disse o seguinte, lá no livro, hoje eu estou aqui a gente está aqui mais tete a tete, vocês estão vendo que eu estou mais próximo da câmera aqui hoje, testando o equipamento novo aí. Aliás, deixa eu falar para vocês que eu estou devendo umas postagens no Instagram, porque, nossa, gente, o celular, nossa, esse negócio de armazenamento de memória me deu trabalho, tive que ver outro celular, mas tá chegando, logo eu volto lá para o nosso querido Instagram. Mas aí falar para vocês, o Kardec falou o seguinte, a maior parte dessas pessoas que hoje em dia diz que é ateia, não são. Porque essa pessoa acredita em amor, amizade, churrasco, qualquer projeto paralelo. E mais da boca para fora fala do deserto de gelo, do absurdo, do niilismo, e menos leva às últimas consequências. Ernest Hemingway o fez. Quando diagnosticado com uma doença terminal, foi isso que o Hemingway fez. Horror, gente. Não estou julgando o Hemingway. Obviamente não gostaria nem que ele tivesse tido a doença terminal, nem que tivesse dado cabo de si, mas se matou. Ele se matou. É uma tragédia. Uma verdadeira tragédia. E a pessoa ali, quando perde a âncora, termina um casamento, termina um namoro, não se identifica com a profissão tão sonhada, quando a pessoa sente o que é estar à deriva, flutuando, ao sabor de nada,
Pode estar ali como podia estar aqui. Pode ter pai como podia não ter. E quando não tem mais, aí fala, acabou mesmo. Isso é o niilismo mais radical. E o Kardec vai dizer que a maioria não é niilista radical, não é ateu radical. Porque quem o é, e leva as últimas consequências, e vê a Capela dos Ossos lá em Évora, entra ali e vê o crânio de Hamlet, ser ou não ser? Não. Ser e não ser. E aí a pessoa pode querer acelerar esse processo. Esses são os niilistas radicais. Esses são os que não transigem com as ilusões. Esses são aqueles que, como o Ivan Karamazov, que não é um niilista, hein? Bom, aí é uma longa história para a gente falar do Romance dos Irmãos Karamazov. Aí é uma discussão longeva. Mas tomemos o Ivan no lugar comum do que se fala sobre ele, como se ele fosse um niilista. Ele o é em parte. Mas leia o meu livro Dostoiévski, A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, né, o meu livro sobre Dostoiévski, e aí vocês vão poder pensar dialeticamente, mais espiritualmente, sobre o niilismo de Ivan. Isso é uma outra história. Agora, é isso. Enquanto se é jovem, vale a pena. Depois, chega. Acabou. Não tem mais transigir. E se a pessoa for mais radical que o Ivan, como o Homem Ridículo, do Conde Dostoiévski, O Sonho de Homem Ridículo, não precisa começar a ficar velho, não, como eu. Pode ir embora antes. Tudo é frio, enregelado, não tem entrega. Olha, gente, um verdadeiro niilista, uma verdadeira niilista, olha para o mundo sem quaisquer óculos cor-de-rosa. Eu estou dizendo para vocês que os niilistas usam óculos cor-de-rosa, a maioria deles. Não é o óculos aqui do nosso querido Marílio Gabrielo. O Vassolera aqui que tem o codinome Marílio Gabrielo, com os óculos. Óculos, ora azuis, ora marrons, que eu já usei. O marrom tá guardado aí, gente. Uma hora eu pego o óculos ali. Fui deitar em cima dos óculos, já me espatifei, quase que eu espatifei os óculos. Mal comprei lá a armação, pelo amor de Deus, gente. Vocês tomem cuidado, não sejam estabanados, como eu sou, muitas vezes. Mas bom, óculos cor-de-rosa, por quê? Porque se a pessoa olhar para o grau de frieza das relações, para como as pessoas se instrumentalizam, às vezes o ente querido está lá no caixão, já estão brigando, já estão disputando posses, já esqueceram a pessoa. O pouco de amor que se tem nas relações em geral. Bem-aventurados e bem-aventurados aqueles que têm, eu diria, pelo prisma do Nietzsche, a suma sorte, né? De encontrar o amor verdadeiro. Quando se olha para o mundo com essa cara, e quando se vê quão feio é o mundo na sua essência, se não há sentido algum, que é isso? Ah, mas a aurora é bonita. É, a aurora é bonita? E o anoitecer? Ah, mas não, o dia é sempre, a manhã é sempre mais fulgurante, o sol fulgura sempre mais forte pouco antes do anoitecer. Olha, gente, isso aí é uma oração para mim. O Nietzsche diria que isso é um Pai Nosso. Eu quero que vocês encarem a vida como um deserto de gelo. Não é para olhar pelo prisma do Nietzsche? Então olhem. Que revolução é essa? Deu tudo errado. Eu estou lendo um livro chamado Sussurros, do Orlando Figet. Eu não vou poupar. Eu tenho náusea, nojo do stalinismo. Famílias destroçadas, fuziladas, separadas. Aquilo ali, quando se vai para um lodo moral, para um lodo como ao qual o stalinismo desceu, olha, gente, talvez ali o tiro saiu pela culatra. Que as outras experiências podem não ter tido o mesmo grau de autoritarismo, mas liberdade pouco tiveram. Ah, mas a nossa sociedade, aí o maniqueísta estava lá, mas a nossa sociedade é uma porcaria. Mas quem está apostando alguma coisa na nossa sociedade? Eu estou falando de onde se apostou. Então esse Deus tem pés de barro. O liberalismo tem pé de barro, o amor tem pé de barro, o Corinthians faz tempo que está com pé de barro aí, o futebol brasileiro tem pé de barro, e aí a gente vai desdeificando os escaninhos da realidade. E tem pessoas que fazem isso e não precisam conhecer filosofia para fazer isso. Elas vão sentindo no contraste com a vida. A pessoa quer amar, ninguém ama.
A pessoa quer ser amiga, ninguém reparte o pão antes, ninguém oferece o pão, parte o pão, divide o pão antes mesmo de oferecê-lo. A pessoa quer se dedicar e ver as pessoas mercantilizando a si próprias, não buscando vocações. A pessoa se sente em exílio. Ela se sente uma estrangeira para si própria. Ela se sente uma estrangeira primeiro em relação às demais, depois em relação a si mesma, até que pode se sentir estrangeira em relação à vida. É nesse momento, sem qualquer aconchego do Pai Celestial, do Pai terreno, da mãe, da avó, de amigos, do amor, é nesse preciso momento que eu concebo que o Nietzsche fez uma virada e ele tentou acender nesse deserto de gelo, formando o iglu. Vocês sabem que se faz o iglu, né? Que os esquimós fazem o iglu para manter a temperatura dentro do iglu, né? Vocês sabiam disso, né? Acho que vocês sabiam disso. E ele faz o iglu e eu acho que é ali que ele tenta acender uma fogueirinha para falar: o além-homem é o meu Deus. Ser melhor do que eu mesmo. Me elevar imanentemente. Poder aumentar a minha expansão, a minha compreensão da realidade. Desbravar cada vez mais. Subir cumes de montanhas mais elevados. Por quê? Ele é um cara totalmente remediado intelectualmente para saber por que isso. Porque nihilistas mais radicais do que o Nietzsche, no sentido da nadificação, falaram: não, isso não tem porquê, isso é pura vaidade. Isso é vaidade para querer entrar para a história das ideias, para gente, para depois de 121 anos da morte do Nietzsche, que faleceu em 1900, salvo engano, nasceu em 1844, faleceu em 1900, para depois de 121 anos de Nietzsche, da morte do Nietzsche, a gente falar sobre ele. Não vejo por esse prisma, gente. Não que o Nietzsche não fosse vaidoso, inclusive quem já leu a autobiografia dele, Ecce Homo, sabe como ele se auto-vangloria. Mas suas melhores linhas dão... Eu entrevejo amor na escrita do Nietzsche, em alemão como em português, nas belíssimas traduções feitas por português. Paulo César de Souza, o tradutor do Nietzsche para o português da Companhia das Letras. Aliás, palmas para ele, porque realmente uma tradução brilhante. E um amor à escrita, à verve, alguém com grau de sensibilidade, uma esponja. O Nietzsche era uma esponja de afetos, uma escrita realmente afetada, preocupada com a poética, com a cadência, com a poesia. Isso é amor, gente. Aqui fala vamos dizer assim, um escritor falando sobre outro escritor. Vocês sentem, vocês pegam um livro e vocês conseguem se sentir afetadas e afetados por esse livro? Vocês conseguem perceber o afeto que está por detrás ali do parágrafo? É ali, nesse momento mais radical do niilismo, quando ele acende ali uma fogueirinha. A Karen está citando aqui, inclusive, a tradução do Marcelo Bax. Pois é, Karen, da LPM, que inclusive é uma editora gaúcha, né? Do Ecce Homo. Então, obrigado, querida. Então, é nesse momento que eu acho que ele acendeu uma fogueira. E essa fogueira que ele acendeu para o super-homem, para o além do homem, ela tem o nome de ilusão. E para um ateu, para um nihilista radical, como Nietzsche, agora não estou usando o termo dele, porque, como vocês já viram, ele chamava os cristãos de nihilistas, mas eu estou falando agora dos nihilistas como os negadores de Deus. Nos termos dele, não poderia haver essa fogueirinha, esse acalento no deserto de gelo. A ousadia, a coragem, a virilidade para cruzar o deserto de gelo é cruzá-lo nu. Nu como nós viemos e nu como nós estamos, sem qualquer guarida transcendental no mundo. Nus. Então, cruzar o deserto de gelo nu. E ele quis um acalento. E aí eu me pergunto, justamente, se é possível viver sem ilusões. As pessoas que são militantes, e todo militante já tem um afeto por aquilo que milita. Mas você milita pelo nada, você quer pôr o nada dentro de um pote como se o nada fosse algo, não é isso? Você é ateu militante? Até é militante?
Você acredita em algo, mas você pode ter certeza disso. Se você acha que você conhece o absoluto, olha, você tem uma religião profunda, profunda, eu devo dizer. E aqui eu estou dizendo, como é que a gente revoga essas ilusões? Se a gente pede... Eu já conversei com pessoas ateias que depois se converteram a distintas religiões e pediram ajuda. Quantas vezes vocês já se viram pedindo ajuda? E quantas vezes não pedir ajuda pode significar projetar o sentido para outras coisas? Estudar, viajar, ser pai, ser mãe, e assim por diante. Então, é assim, gente. Eu quero dizer a vocês que, com todo respeito ao estudo acadêmico da filosofia, com todo respeito, né? Eu não estudei academicamente a filosofia. Eu estudei, fiz disciplinas no curso de filosofia, mas quanto mais abstratas eram as discussões, quanto mais descarnadas, quanto mais distantes da dor de se viver, menos interesse eu tinha. Tanto é que, mesmo sabendo a importância da crítica da razão pura do Kant, do grande Immanuel Kant, para a sua crítica da razão prática, é a crítica da razão prática que me toma. Não são as categorias imanentes do pensamento, transcendentais do pensamento que me tomam. Não é a epistemologia kantiana que me toma. É a sua ética. É a dimensão ali do imperativo categórico, das aporias que Kant vem na correlação com o cosmos, com Deus. Eu já fiz uma resenha sobre a crítica da razão prática aqui no meu canal do YouTube. Está na playlist resenhas de livros com Vassoler. E o Nietzsche é desse sentido. Eu já conversei com muitos nietzschianos e nietzschianas e zombavam pura e simplesmente de qualquer dimensão de transcendência. E zombavam irrefletidamente, eu quero dizer a vocês. E eu vi pessoas assim sussurrando ajuda quando o pai e a mãe estavam doentes. Isso não é humano? Qual a diferença entre pedir ajuda a Deus quando o pai e a mãe estão doentes e acender uma fogueira e falar para o super-homem redimir a condição mortal do Nietzsche? Seu além do homem. Talvez não, vai acontecer. Os cientistas do Vale do Silício ali, russos, chineses, já estão propugnando, já estão apontando nesse sentido. Talvez esse além do homem vá ser realizado materialmente. Não sei se na minha vida, mas as pessoas mais jovens que estiverem assistindo a essa aula, eu acho que sim. Os bilionários não vão morrer. Você vai colocar nanorobô na artéria do camarada, vai reverter entupimento de artéria, vai reverter senilidade das células. Isso aqui, ó, linha de expressão que eu já tenho aqui, ó. Aí a hora que eu vou franzir a testa, não vai aparecer mais. Tem gente que se precisar mover a pele de tanto colocar produto aí, nem move mais, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso que eu quero dizer a vocês. Eu quero ler a filosofia com carnalidade. Eu quero ler a filosofia encontrando... Não, eu não estou dizendo só o Nietzsche específico. Pegar a biografia do Nietzsche e colocar na filosofia dele. Não é isso. Pura e simplesmente. É encontrar os afetos humanos ali de quem está compondo um universo que é desprovido de sentido. E eu não sei se as pessoas têm dimensão de quão radical, de quão tétrico é isso. Eu tive uma pessoa na minha família, não posso dizer quem é, com todo respeito, mas uma pessoa muito próxima, que sofreu um acidente de carro terrível, simplesmente aterrador. E era uma pessoa, olha, essa pessoa sofreu um acidente de carro no ano de 1990, que tristeza, porque foi o ano em que o Corinthians ganhou o primeiro título brasileiro da sua história, depois de 80 anos de fundação, mas ganhou. E... essa pessoa era talvez a pessoa mais vitalista, no sentido até nietzscheano do termo, antes do acidente. E essa pessoa deve ter envelhecido facilmente, em 2, 3 anos, 20 anos. Se você olhasse para essa pessoa antes do acidente e depois, essa pessoa envelheceu 20 anos.
E essa pessoa criou Zaratustra. Bom, essa pessoa tinha espiritualidade, mas essa pessoa chegou à conexão, ela percebeu assim, eu não tenho como afirmar essa vida como ela é. Eu quero permanecer vivo. E eu precisei daquilo que algumas pessoas, eu diria até ingenuamente, chamam de bengala, muleta, desprezando. Eu quero dizer, eu quero saber se alguém aqui que está assistindo essa aula não tem muletas. Eu quero saber se alguém não tem muletas. Porque essa pessoa que sofreu esse acidente chegou para mim e falou assim, né? Olha, se não fosse minha concepção espiritual, talvez eu já tinha jogado essa toalha. E quem me garante que a vontade de jogar... O próprio Nietzsche chegou a dizer que em sábados à noite de agonia, o suicídio, a possibilidade do suicídio, não o suicídio ele próprio, mas a possibilidade do suicídio desponta como um doce remédio, uma doce solução. Saber que é possível se evacuar do deserto de gelo. É que o Nietzsche foi ousado, inclusive, nisso. Porque se ele se matasse, ele falaria, ó, então não há como afirmar a vida mesmo, porque o Nietzsche sabia que o suicídio tinha laivos de espiritualidade. Olha que coisa, tinha laivos de espiritualidade. Tinha laivos de saudade, digamos, da vida fazer sentido. Ao passo que aquele que fica na vida, apesar de, para o Nietzsche, era aquele que tentava contingencialmente, sempre de forma porosa, vã, inglória, construir sentidos. Num ensaio maravilhoso, que já foi publicado pela Companhia das Letras em português, do Thomas Mann, o Thomas Mann chegou a falar que o Nietzsche fez a ode à força da vida e depois, vendo a doença, especula-se que o Nietzsche pode ter tido sífilis, é o que se especula, que ele deixou a doença se alastrar sobre si, contra si, por si, através de si, para naufragar mesmo. Como um cansaço existencial daquele que já cansou de não ter sentido. E essa mesma pessoa de quem eu estava falando, não vou contar quem é, mas essa pessoa no leito de morte, eu perguntei para ela, você está cansado? Não vou falar se é homem ou mulher. Eu perguntei para essa pessoa, então gênero feminino, o substantivo pessoa. Você está cansada? Não disse se é mulher ou homem. Você está cansado de viver? Você não quer mais viver? A pessoa me olhou como se eu tivesse visto não o rosto dessa pessoa, mas a alma. Ou a caveira que estava lá na Capela dos Ossos em Évora, que eu vou mostrar a vocês lá por setembro nas viagens de Vassoler. E eu senti que eu tinha visto por dentro dessa pessoa. Então, eu creio que sim. Eu creio que o Nietzsche sentiu saudade de Deus, do sentido, da guarida, da proteção. E eu convido mais uma vez as pessoas a pensarem numa injustiça histórica radical. Imaginem, por exemplo, no livro Sussurros, do Orlando Figet. A pessoa foi vítima de uma das maiores, as coisas mais asquerosas que já houve na história humana, que foi o stalinismo. O pai e a mãe de uma criança são fuzilados. E aí, essa criança tem uma irmã, e os stalinistas, os fascistas do NKVD, mandavam uma criança para um orfanato, a outra para o outro, porque era preciso desmanchar as famílias dos inimigos do povo. Eu não tenho palavras, quer dizer, eu tenho palavras se eu sou escritor, para descrever o nojo que eu sinto disso. E aí? Essa criança, o ódio que ela sente, inclusive de Deus, se conceber que há um sentido. Como é que ela recompõe a vida dela? Como é que ela acha um além-homem, um além-mulher, um além-vida? Vendo o que é a vida na sua essência, dessa maneira. Como é que se faz? O que se faz para reconciliar? Essa criança não merece reconciliação? Ah, então eu tenho meu Deus particular, que não é mais Deus, eu zombo de Deus, eu zombo do sentido, mas eu no meu hedonismo, fechadinho no meu quadrado, eu falo, eu faço pelo sinal sem Deus, falo, ainda bem que não é comigo. Será que não tem isso aí? Gente, são muitas questões aqui para a gente pensar a respeito
niilismo que não é nihilista, desse niilismo que ainda pressupõe ilusões, como o além-homem do Nietzsche. Se vai fortalecer o homem e a mulher, fortalecer para quê? Com base em quê? Com qual sentido? Nenhum. Agora, pode chegar um momento que a pessoa está cansada de lutar por uma vida que não luta por nós, que não conhece a todos e a cada um de nós. Essa é a radicalidade. E eu diria para vocês que eu conheço poucas pessoas de verdade. Eu conheci, não posso falar quem é, obviamente, mas tem um conhecido meu de longa data. Ah, eu sou niilista. Falou que uma vez, graças a Deus não fez isso, pelo amor de Deus. Eu fico feliz em falar isso. Falou que ia se matar, e aí ligaram para ele na hora H, para essa pessoa. Ligaram para essa pessoa na hora H. E a pessoa, você viu, a pessoa não fez isso. A pessoa se sentiu reconciliada com a vida de uma vez. Olha aí a fogueira no deserto de gelo. Hoje essa pessoa deu à luz. Não estou dizendo se é homem ou mulher. Essa pessoa pode ser pai ou mãe. Não estou dizendo se é homem ou mulher, repito. E fala que o ato da paternidade ou da maternidade, esse ato é um ato niilista. Jogo de palavras, gente, não tem fim. Não, é uma das coisas mais caridosas trazer alguém. Bom, não sei, né? Trazer realmente para esse mundo com a cara que ele tem hoje, minha Nossa Senhora, né? Talvez o bebê, se pudesse saber o que vem pela frente, falar: ó, posso voltar para minha caverna aqui, intrauterina? Posso voltar pro nada pré-Fiat Lux, vamos dizer assim? De qualquer maneira, são essas as questões que eu gostaria de mobilizar com vocês aqui. Né, são essas questões que eu pude mobilizar. E agora vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. A partir de agora, por favor, façam as perguntas de vocês. Estou controlando o horário, que eu vou dar uma outra aula depois dessa aula aqui, não é pelo canal do YouTube, está tudo dentro dos conformes. Por favor, comecem a fazer as perguntas em caixa alta, caixa alta. Enquanto isso, eu quero dar um recadinho rápido para vocês, fazer uma leitura aqui para vocês, uma leitura de Vassoler. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Façam as perguntas em caixa alta, gente, eu peço. Gente, olha o que eu tenho aqui em mãos. Mais uma vez eu quero mostrar para vocês o livro Metamorfoses. Os anos de aprendizagem de Ricardo V. e seu pai. Meu quinto filho literário, meu quinto livro depois de eu ter publicado O Evangelho segundo o Talião, Tiro de Misericórdia, Dostoiévski a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo e O Diário de um Escritor na Rússia. Essa criança aqui, que foi fotografada em algum lugar de Barcelona pela minha amada irmã Larissa Vassoler-Wozniak, que é a minha sócia aqui na editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Nós estamos trabalhando junto na editora. Minha irmã é autora belíssima dessa foto maravilhosa aqui. E para vocês adquirirem esse meu quinto livro, tá fácil, gente. Daqui a 2 semanas, vai haver o lançamento oficial desse meu quinto livro, aqui pelo meu canal do YouTube, no dia 1º de agosto, hoje é dia 15 de agosto, então daqui a 2 semanas vai haver o lançamento oficial do livro, e daqui a 2 semanas eu vou fazer a balada de Vassoler. Eu vou pegar, as pessoas que adquirirem esse livro aqui em pré-venda, vão participar da balada de Vassoler, balada com Vassoler aí, no Zoom. Eu vou convidar todo mundo que adquirir o livro em pré-venda. Eu quero ler para vocês esse romance de formação em diálogos, tá aqui, ó. Para vocês adquirirem, eu vou ler para vocês um trecho desse meu livro, mas para você adquirir esse meu livro, tá aqui na tela. Vejam só, você vai fazer um Pix R$ 64, já é o valor com frete para todo o Brasil. Se você tá fora do Brasil, por favor, venha falar comigo. Manda um e-mail para a editora Nômade, que tá aqui, ó. nomade.editora@gmail.com. Fora do Brasil, o frete é outro. Aí você precisa conversar comigo. Mas dentro do Brasil, o valor cheio do livro, para qualquer região do Brasil, o livro sai por R$ 64. Aí a chave do Pix é o mesmo e-mail da editora. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Você faz um Pix aqui para a editora com essa chave,
manda o comprovante e seu endereço para esse mesmo e-mail e o livro vai chegar para você, tá bom? Então, gente, o que eu quero fazer agora? Vou deixar aqui a mensagem e eu quero ler para vocês aqui, enquanto eu deixo aqui para quem quiser adquirir o livro, eu quero ler para vocês, gente. Deixa eu pegar aqui, eu tinha deixado marcado. Espera lá que eu vou ler para vocês aqui. Eu quero ler um texto para vocês de um dos deuses de algumas pessoas. Falar sobre o amor. E nesse livro, o Ricardinho e o pai dele conversam sobre vários temas. Da infância do Ricardinho até o começo da sua vida adulta, quando ele é Ricardo já. E um dos temas é o amor. O Ricardo tem uma namorada chamada Marcela. E vocês vão ver do que trata esse amor nesse texto aqui, que tem o seguinte nome: Amor, rua de mão única? Repito, amor, rua de mão única? Pai, fala, Ricardo. Tá chegando o aniversário da Marcela e eu queria muito dar um presente bem tocante para ela. A Má ama a poesia. Então, de cara, eu pensei no Fernando Pessoa e no Pablo Neruda, autores que a fazem rodopiar. Só que nós já recitamos um sem número de poemas deles, um para o outro. Daí, como a Má também é vidrada no lirismo e no labirinto da memória, eu fiquei pensando no Rua de Mão Única, do Walter Benjamin, sobretudo pelo belíssimo Infância em Berlim. O que você acha, pai? Você está muito apaixonada por ela? Não tá? Você está muito apaixonado por ela, não tá, meu filho? Tô, pai. E como? Então talvez, e não mais do que talvez, o anjo da guarda que apareceu ao Benjamin em suas teses sobre a história tenha batido as asas da coincidência, Ricardo. Por quê, pai? Como assim? Aguenta aí um pouquinho. Aguenta aí, Ricardo, que eu já volto. Tá bom. O que será que deu no velho, hein? Eita! Aqui está, meu filho. Que linda edição do Rua de Mão Única, pai. Onde é que esse livro estava? Por que eu nunca o vi na tua biblioteca? Você promete que não vai contar nada para tua mãe, meu filho? Ué, pai, por quê? O Benjamin virou agora alguma espécie de sentinela do mistério? É o seguinte, Ricardo. Este exemplar aqui era meu livro de cabeceira antes de eu ir morar em Moscou. Ah, por causa do Diário de Moscou, que o Benjamin escreveu. Mas por que minha mãe não pode saber dele, pai? É que lá em Moscou, meu filho, eu sussurrei várias páginas deste exemplar para Margarita, porque ela queria muito aprender a minha língua. Mas você e a mãe ainda nem se conheciam naquela época, pai. Agora, a Margarita não é aquela loira de maçãs do rosto salientes, lábios finos e delicados e olhinhos estreitos como frestas e como flechas? Dá, eta aná. Cadê o Google Tradutor, pai? Pergunta para o ex-agente do KGB Vladimir Putin, meu filho. O neotsar do Império Russo vai ficar muito feliz e satisfeito com a tua memória virtual made in USA. Ora, pai, não tenta sair pela tangente, não, porque você morou mais tempo em Chicago do que em Moscou. Hã? E agora vai, me fala, o que você disse em russo? Da, eta aná. Sim, é ela, é a Margarita. Mas a minha mãe lá sabe da história desse livro, pai. Caminhe pela rua de mão única até a casa/página 81. Tem uma página dobrada aqui no meio do livro, pai. Que isso? Essa é a tua letra. Ah, é a folha de rosto do livro. Parece uma dedicatória. Para Margarita? Ah, então foi por isso que você arrancou a página e escorregou aqui para dentro, pai. Entendi. Tá explicado. Eu amo muito a tua mãe, meu filho. Mas eu fui visceralmente apaixonado pela Margarita. Então, Ricardo, por que você não me deixa ser teu ghostwriter?
Dá este exemplar aqui de Rua de Mão Única para Marcela e toma de assalto o que eu escrevi para Margarita. Se, como bradava a juventude parisiense em maio de 68, todo o coração é uma célula revolucionária, você não vai roubar o imaginário apaixonado do teu pai, não. Você vai fazer a mais do que justa e utópica expropriação. Tal pai, tal filho, pai? Se você achar que a Marcela vai se sentir amada com o que eu escrevi para Margarita, Ricardo, eu vou torcer do fundo, mais fundo do coração, para que a tua namorada te ame com o mesmo ímpeto com que a minha russa me amou, ou talvez tenha me amado. Com a minha letra trêmula de afeto, meu filho, aqui vai o meu amor pela Margarita. E aí tem uma carta final aqui no livro, nesse texto, do pai, bom, com a história toda que vocês viram aqui. E aí abre palavra aqui para o pai do Ricardinho, para o pai do Ricardo, né? O poeta das ideias e dos afetos, Walter Benjamin, faz sua obra Rua de Mão Única irromper com uma epígrafe e como uma flecha dedicada à belíssima atriz letã Asia Lattes. Esta rua chama-se Rua Asia Lattes, em homenagem àquela que, na qualidade de engenheira, a rasgou dentro deste autor. Com tal lirismo tresloucadamente apaixonado e correspondido, Walter Benjamin chegaria até mesmo a sentir saudade de Asia Lattes se a rua tivesse duas mãos. Deita mais coladinha, meu bem. Tá fazendo frio sem teu corpo em mim. Suspira aqui no meu cangote. Vem. Como rua de mão única, o amor, em seus gritos e sussurros, em sua nudez e mudez, funde e confunde, entrelaça e emaranha joio e trigo, meu e dela. É quando, ao acordar, eu fico resvalando o rosto no travesseiro ainda úmido, com o cheiro dos teus cabelos, Margarita, e me deito sobre a ausência côncava, mas ainda cálida, que o teu corpo imprimiu no colchão. É quando eu me lembro de que, ainda em vigília, você vestiu a meia calça suave e sorrateiramente, me fez um cafuné terno e, antes de sair, lambeu e mordiscou o meu lóbulo direito. Até a noite, meu bem. Eu te amo. Esse foi um dos textos aqui para falar de deuses provisórios. Esse foi um dos textos desse meu quinto livro, um diálogo, um presente de pai para filho, o pai do livro para o filho do livro, o pai do Ricardo para ele, falando sobre amor. O Ricardo querendo dar um presente para sua namorada Marcela. Esse livro é formado por diálogos com essa tonalidade, com essa visceralidade, com essa intimidade, uns mais clamorosamente filosóficos, outros mais próximos da pele da vida, e por aí o livro vai se formando. Eu deixei, enquanto lia, essa mensagem para você que está assistindo a essa aula ao vivo, ou para você que está assistindo a essa aula gravada. Tá aqui, gente, para adquirir o livro no Brasil, Pix R$ 64,00, para a editora Nômade, chave do Pix, nomade.editora@gmail.com. Não é editora nômade@gmail.com. Os colegas da editora, de uma outra editora, a minha editora Nômade, não é só Nômade, é Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Mas tem uma outra editora chamada só Nômade, cujos funcionários gentilmente me escreveram: olha, tem gente, às vezes, mandando e-mail, editoranômade@gmail.com. Não é esse a chave, não é essa a chave do Pix da minha editora e da minha irmã, da Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Nomade.editora@gmail.com. Você faz um Pix 64, envia o comprovante e o endereço por e-mail e vai receber com muito carinho esse livro. Tá bom, gente? Muito obrigado. Recado dado. Daqui a 2 semanas o lançamento oficial, no dia 1º de agosto.
e a balada do Vassoler vai chegando, tá bom? Vamos começar a ler as perguntas de vocês. Deixa eu ver as perguntas que vocês têm aqui. Ih, gente, mas eu preciso ver aqui. Aqui, pronto, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas que vocês têm. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Edson Leite, é possível imaginar Sísifo feliz? Não, Edson. É preciso. É por isso que acho que imaginar é possível. Ser feliz com a condição de Sísifo, creio que não. E Camus e Nietzsche refletiram muito sobre isso. A Silvaneide. Flávio, deprimido compulsão para a morte é um niilista? Silvaneide, eu gostaria que as pessoas que são, ou que dizem que são ateias, que essas pessoas conversassem com os deprimidos para verem o fundo da vida que eles sentem. Porque essas pessoas estão vendo o fundo da vida, estão sentindo em si o fundo da vida e gostariam de sair. Algumas não, muitas. Infelizmente, algumas ficam lá na vala, lá no fim. E mesmo que a pessoa não tenha significado o fundo da vida como niilismo, filosoficamente, a pessoa pode senti-lo com mais profundo. É uma grande tragédia. Vamos lá. O Diógenes está perguntando, seu livro irá para as livrarias? Diógenes, meu amigo, as livrarias, pelas quais, obviamente, eu tenho muito respeito, os 4 lançamentos anteriores dos meus livros, aí no Brasil, os 4 em São Paulo. Bom, eu fiz vários lançamentos do Diário do Escritor na Rússia, em vários locais do Brasil. Mas com a pandemia, a situação está difícil para a questão das livrarias. E agora que o canal, gente, uma alegria muito grande, o canal está chegando aí a 17 mil pessoas. Nós temos 11 meses e meio de canal completos hoje. A gente vai chegar certamente com mais de 17 mil pessoas daqui a 15 dias para fazer o lançamento. Então, gente, a gente está formando uma comunidade que permite que o livro circule a partir desse nosso cyberespaço. Então, Diógenes, se você quiser adquirir o livro, você pode fazer esse procedimento que eu passei aqui na tela, que ele vai chegar a você tranquilamente, tá bom? Por hora, ele está transitando pelo cyberespaço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Vamos mandando. O João, que relações você pode expor sobre o ateísmo do Freud e a necessidade das ilusões, o ateísmo nostálgico de Nietzsche? João, eu não sei se o Freud não tinha ilusões. Tem uma entrevista famosa, acho que a última entrevista que o Freud concedeu, em que ele fala que não está preocupado com a imortalidade. Estava perto foi a última mesmo, estava perto de morrer. Eu não sei se não há ilusões em Freud, né? Eu não sei se é possível viver sem alguma ilusão. Talvez esses homodeus, como diz o Yuval Noah Harari, que não vão morrer. Bom, eu não sei. Vamos pensar o seguinte, vai agora pensando numa história. Talvez eu escreva ainda uma história em que um bilionário de agora vira imortal, viva 800 anos, 900 anos, potencialmente imortal, né? E chega à conclusão de que ele sinta saudade de quando se podia morrer. Quais seriam os valores que... Porque, por exemplo, é bem verdade que se pode dizer, por vezes, não, a gente toma a pessoa que gosta já não fica pulando de galho em galho nos relacionamentos como quem amadureceu. Mas talvez esse milionário com um poderio, ele queira viver essa virilidade eternamente. Ao longo do tempo, a pessoa pode notar que, sem aprofundamento de laços, as coisas perdem uma dimensão de tonalidade, de sentido. Mas por que aprofundar aquilo que não faz sentido algum e, na verdade, traz de sabores aterradores, né? Uma das coisas bonitas da partilha do amor é a partilha das fragilidades. O cara que não morre, teria alguma? É uma questão para a gente pensar. Então, é uma reconfiguração cósmica do mundo aí. Vamos lá, vamos fazendo as perguntas em caixa alta.
Mas o super-homem não é o Sérgio, o canal Papo do Porco, mas o super-homem não é justamente aquele que aprendeu a viver sem a necessidade de muletas metafísicas como os deuses? Então, o Sérgio faz uma pergunta, obrigado, Sérgio. Eu não sei se o Sérgio percebeu a tragicidade de tudo que eu coloquei. Será que alguém vive sem muleta? E será que essas muletas são muletas? Porque a muleta ela tá fora do corpo. E se a muleta for o meu braço? E as pessoas que são ateias e são religiosas, né, que têm certeza de que não existe nada, que não há sentido, isso para mim é um religioso falando, né? Essas pessoas falando que são ateias e estão aqui, têm filhos, né? E reproduzem a vida. Essas pessoas dizendo que são filhas do cosmos, da natureza, são panteístas, estão buscando Deus. Essa que é a questão. Então essa aula procurou, gente, porque existe um lugar comum no meio acadêmico, da onde eu venho. Não pode falar em Deus, não pode falar de espiritualidade e não pode falar em busca de sentido. Gozado são simplesmente algumas das questões mais importantes ao longo de toda a história da humanidade, mas eu não posso falar sobre ela, então eu vou falar. Mas vocês podem ter certeza que eu vou falar, e estou falando desde que esse canal foi fundado e vou continuar falando até o meu último dia. Até o meu último dia. E quanto mais eu vejo colocações, porque o Nietzsche teve bravura, mas muitos que falam em nome dele não o têm. E se consideram, com todo respeito, todas as posições são válidas, se consideram iconoclastas sem o serem de fato, sem levarem as últimas consequências do niilismo, coisa que o Nietzsche fez. Talvez não tenha feito. O homem ridículo Dostoiévski fala que ele não fez. Vamos lá, obrigado pela pergunta. Vamos lá, o nosso querido Mauro Viana, o patriarca, o Starets Zosimo, o patriarca do canal. Vamos lá, Maurão. Vassoler, para Camus, o deleite absurdo por excelência é a criação, a arte. Peraí, deixa eu entender. O Nietzsche diz, temos a arte para não morrer diante da verdade. Completando. A arte é mesmo libertadora do absurdo? Mauro, você acabou de dar a definição para a criação de um Deus. Temos a arte para não morrer da verdade. Ou seja, a verdade seria que Deus não existe, que o sentido da vida não existe? Então eu crio, onde tinha o santo no altar católico, onde tinha o templo judaico, a sinagoga, a mesquita, o centro espírita, o terreiro, a igreja, aí eu ponho a arte. Mas não é a mesma coisa. Isso não é o expediente do Zaratustra, é criar Deus. E é isso que eu estou dizendo. Ô Mauro, essa sua colocação é muito boa, por quê? Porque o Camus é um Nietzscheano, total. E existem pessoas que colocam a ciência no altar de Deus. A mesma ciência que fez Auschwitz. Porque vocês não acham que Auschwitz teria matado sozinho 1,5 milhão de pessoas sem ciência? A mesma ciência que fez Hiroshima e Nagasaki. A mesma ciência que projeta um espelho para refletir 30% dos raios solares de volta para o universo, porque não dá para parar o capitalismo. A serviço de quem ela está? Com quais valores? Os valores do hedonismo, do utilitarismo, do capitalismo. Flávio, você está negando a ciência? Então, os maniqueístas e as maniqueístas vão falar isso. Obviamente que não. Por que eu teria feito mestrado e doutorado para denegar a ciência? Por que eu teria dedicado a minha vida, a maior parte do tempo da minha vida, para ler, para me formar, para compartilhar isso com vocês agora e para receber as perguntas de vocês? Porque, obviamente, a racionalidade, o pensamento, a erudição me são fundamentais. Agora, eu posso pensar. A ciência não pode estar posta no altar? Quais são os valores que a norteiam? Ernesto Sábato, que trabalhou no laboratório da Marie Curie, uma cientista franco-polonesa, nascida na Polônia, depois radicada na França, que ganhou 2 prêmios Nobel da Física, que fez a fissão do átomo. Ernesto Sábato, grande escritor argentino, estava ali. Sabe o que o Sábato falou? Entrevista para o Roda Viva, em 1994. Procurem que vocês acham aí no YouTube, aqui no YouTube. O Sábato falou assim, palavras de Ernesto Sábato, abre aspas, a ciência não é imoral. A ciência é amoral. E a maior parte dos cientistas que eu conheci, Sábato falando, não sou eu. Daria tudo para desenvolver bomba atômica de hidrogênio, o diabo 4, pelo prazer da descoberta. Vocês ouviram isso?
A ciência também é um Deus, é mais um criado. Se não me dá sentido, se não provê sentido para minha vida, se eu questiono por que eu faço e não encontro motivo, eis a questão. Vamos lá. O Igor Alves. Então eu sou religioso porque não acredito nas mitologias criadas pelos povos passados? Igor, não é meu ponto. O meu ponto não é esse. O meu ponto é o seguinte. Se você entrevê o paralelismo entre quaisquer cosmologias de quaisquer povos, elas têm em comum um fator: a dotação de sentido para a vida, para o cosmos, para a existência, para o universo. Eu tentei colocar nessa aula, é possível viver sem isso? Me parece que não. Aliás, talvez seja, mas talvez viver assim seja cruzar um deserto de gelo até que se forme um iglu para criar o super-homem do Nietzsche. Eu estou provocando nesse sentido, e que bom que vocês estão aí aceitando essa discussão. Aí o Felipe Fauri, vamos lá. Você acha que Nietzsche e Camus, que se eles se encontrassem, que Nietzsche diria que o absurdismo seria uma forma de super-homem, entendimento, mito de Sísifo? Com certeza, Felipe. O nosso querido Mauro Viana, que é botafoguense, mas em São Paulo é corintiano, já me segredou. O Mauro, com certeza, em São Paulo é corintiano. E dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz é dizer, eu acredito na ciência, eu acredito no Corinthians, eu acredito no amor, eu acredito na amizade, eu acredito na revolução. É criar Deus, é criar uma ilusão. E tem gente falando que é muleta. Aí eu quero saber se a muleta é meu braço ou se ela está aqui debaixo da minha axila, junto à minha axila. Vocês estão entendendo o ponto? Vamos lá. Peraí. O Sérgio faz uma nova pergunta. A espiritualidade de base naturalista considera que se pode chamar de Deus criador aos processos naturais da criação. Não vejo problema nisso, sem necessidade de deuses revelados e escrituras milenares. Sérgio, leia o Livro dos Espíritos para essa dimensão da sua crítica ao judaico-cristianismo ganhar novas bases. Porque para o espiritismo, por exemplo, que é uma das portas para um pensamento de que não há cisão entre razão e espiritualidade, não há sobrenatural. Tudo é natural, mas é preciso encontrar as leis. Ao invés de ser um motor cego da pura matéria, para o espiritismo haveria uma inteligência para o cosmos. Isso para colocar uma dimensão de que determinadas pessoas, e o Sérgio traz sempre questões muito importantes aqui, por que não encontram pé no judaico-cristianismo tradicional, não se abrem para outros questionamentos. Então, esse é um ponto. Agora, a questão por sentido, como eu estou trazendo aqui, me parece inescapável, seja para buscá-la, seja para denegá-la, mas quem denegou foi atrás dela como Nietzsche. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Rosângela faz uma pergunta. Deixa eu ver. Professor, será que o tempo e a experiência não amolecem o coração humano, resgatando o que há de essencial em sua vida? Ô, Rosângela, eu acho que, na verdade, se você for olhar o bem para a vida de muitas pessoas, infelizmente, me parece o contrário, né? Que as pessoas ficam amarguradas, descrentes, céticas, enregeladas, frias. É uma tristeza, é uma tragédia. E o Camus, como Nietzsche, como bom nietzscheano que era, inventou que é preciso imaginar se feliz. Para mim, tem um nome, Deus. Sem Deus, mas Deus. É isso que eu estou dizendo para vocês. E as pessoas não querem olhar para isso. Então, não querem, tudo bem. Mas assistindo aqui as minhas aulas, vão olhar. Vão, porque eu vou falar isso. Eu vou mostrar. Não, mas olha o iconoclasta. Gente, tem muita gente que leu Nietzsche. Obrigado, Rosângela. Tem muita gente que leu Nietzsche, e por que vai criticar a igreja X, Y, Z? A pessoa iconoclasta não quer saber daqueles regramentos ritualísticos. Eu alguma vez falei de rito aqui, falei de ritualística, de religião institucional? Vocês me viram alguma vez falar disso? Não é isso que para mim está em jogo. É sentido. É uma coisa diferente ali da ritualidade. Um dia eu ainda falo da religião institucional. Vocês não me ouvem falar dela. Não é dela que eu estou falando. Vocês perceberam aqui em aula. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todas e a todos vocês pela audiência formidável na aula de hoje.
Quero agradecer muito. Quero dizer que nesse sábado, às 11 horas da manhã, 11 não, desculpa, gente, desculpa. Sábado agora, 10 horas da manhã, eu vou fazer uma resenha, já está gravada, já está lá programada bonitinho, para falar sobre o segundo filme da Decalogia, justamente o Decálogo, do mestre polonês Krzysztof Kieslowski, tá? Vai ser nesse sábado, às 10 horas da manhã. Domingo, às 11 horas da manhã, vocês estão vendo que eu tô queimado do sol aqui, gente, e eu tô mais branco aqui nessa parte, tá meio mais pálido aqui, porque a máscara tava aqui, né? Hoje eu nem fiz a barba para dar aula para vocês. Hoje tá o Flávio Ricardo Vassoler, como eu sou no dia a dia. Eu andava fazendo a barba, de repente, em homenagem a Fyodor Dostoiévski, quem sabe eu não me animo a deixar a barba grande até novembro, hein? Ksá, será um projeto. No domingo, eu vou levar vocês até Sintra, uma cidade belíssima ali nas imediações de Lisboa, mais uma cidade das viagens de Vassoler. Aí agora na terça-feira vocês me pegaram, gente, para saber que eu voltei de viagem hoje, a cabeça está girando a 300 aqui, meu corpo vai depauperando, vai se cansando. Então, gente, continuem a acompanhar o canal, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo, essa aula pelas redes sociais, para que cada vez mais e mais pessoas pensem conosco se Zaratustra era o deus de Nietzsche, se a muleta é a muleta mesmo. Vamos lá, gente. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Vamos lá, pessoal. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Tchau, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Valeu, 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 gente. Opa, peraí, gente, que aqui agora